Então vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 3, o verso 16. E eu gostaria de, enquanto a igreja abra a palavra, informar sobre o nosso pastor. Ele já chegou, né, operado, e está ótimo, amém? Ele manda agradecer o carinho de todos e agradecer as orações. E eu creio que no próximo culto ele já estará aqui conosco, amém? Glória a Deus. Deus é fiel, Deus cuida, amém? Evangelho de João, capítulo 3, o verso 16, não precisaria nem pedir a igreja para abrir, porque todos conhecem de cor e salteado, correto? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Agora nós vamos também no Evangelho de João, no capítulo 19, o verso 28, 29 e 30. Evangelho de João, capítulo 19, o verso 28, 29 e 30, que diz assim, Jesus ali no Gólgota, no madeiro já. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lá chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Amém? Podeis vos assentar e estender as vossas mãos em minha direção, porque entre todos aqui eu sou o mais necessitado, o mais carente da misericórdia do Senhor. Senhor meu Deus e Pai, Senhor, o Senhor que conhece o nosso sentar, o nosso deitar, o nosso levantar. E eu mais uma vez, Pai, tenho a honra, tenho o privilégio de estar aqui, Senhor, na Tua casa, com a oportunidade de ministrar a Tua palavra. E cada dia, Senhor, é com mais temor diante de Ti que subimos aqui. Mais preocupação em dizer aquilo que o Senhor tem para falar e não aquilo que nós achamos ou que pela nossa pequena sabedoria podemos entender da Tua palavra. Eu peço a Ti que o Senhor use o Teu Espírito Santo para nos ensinar, inspirar e colocar em ordem aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Porque eu sei, Pai, que a Tua palavra por si só, ela já é poderosa. Mas eu sou frágil, eu sou fraco, eu sou falho. Eu preciso da Tua direção e Tu sabes disso. Não estou falando aqui para a Tua igreja para que ninguém venha achar que eu estou me exibindo. Mas é reconhecendo, Pai, que não sou nada, se não for o Senhor na nossa vida. Por isso, toma os meus lábios agora, a minha mente e o meu coração. E o Senhor venha falar conosco. É o que nós oramos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. A palavra que nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 3, fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira não temos palavra para explicar, mas Deus tem atitudes para nos mostrar esse grande amor dele pela nossa vida. E foi, como diz a palavra, que Ele deu o seu Filho unigênito para que morresse por nós e todo aquele que nele crê tivesse a vida eterna. Esta
cena ali na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus disse: Pai, está consumado, foi a maior declaração e prova de amor de alguém para alguém. E foi o nosso Deus. É muito conhecido o Evangelho quando dizemos que Deus amou o mundo de tal maneira. Nós vemos que Deus, no princípio, desde o princípio, Ele já tinha um plano de salvação, um plano de redenção para a minha vida e para a tua vida. Como diz a própria palavra do Senhor, no Romanos 5:8, diz que Deus prova o seu amor para conosco, aonde Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isto é uma grande prova de amor. Porque quando amamos alguém que nos ama, quando amamos alguém que gosta da gente, é simples e é fácil. Mas não. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo vis criaturas ainda. Mas Deus nos chamou para ser filhos. E quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, aí nós passamos a ter o direito à vida eterna e passamos também ao direito de ser chamado de filhos. Nós sabemos que desde o princípio, no livro de Gênesis, quando o homem, pela vida de um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, o homem perdeu aquela comunhão com Deus. Mas Deus nunca deixou de amar a sua criatura. Deus nunca deixou de nos amar. Estávamos sem a comunhão, mas sem o amor dele, não. Ele já tinha algo projetado. E aí o Senhor começa a arquitetar o seu plano, porque Deus nunca é pego desprevenido, Ele nunca é pego despreparado. E ali já no livro de Gênesis, quando acontece ali o pecado entrando no mundo, e nós perdendo o direito de entrar no paraíso e na presença de Deus, Deus já decreta ali logo a sentença para Satanás, dizendo que da semente da mulher nasceria um, a qual esmagaria a cabeça da serpente. E a partir daí nós podemos entender e crer e compreender que Satanás ficou mais preocupado ainda. E aí o tempo foi passando e as eras vieram, as leis, o Senhor deu a lei para o homem, o Senhor foi ensinando o seu povo, mas Deus nunca perdeu o controle de nada. Aí nós vemos que chega no livro de Isaías, no capítulo 6, no versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8. Diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós sabemos que, como nós lemos, que Deus, Ele enviou o seu Filho. E quando nós lemos aqui em Isaías capítulo 8, quando o profeta está ali, ele contempla a glória de Deus, e ele diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós sabemos que essa escritura se refere ao profeta, sim, mas primeiramente é a Jesus Cristo. Porque toda a Bíblia, Jesus disse, vai cumprir acerca de mim o que está escrito nos profetas, nas leis, nos salmos e nos profetas. E aqui no profeta Isaías, era o chamado do profeta, sim, na terra, mas o principal chamado, quando Deus viu que a humanidade estava perdida e precisava de um redentor, Deus perguntou: e agora quem enviarei? Quem há de ir por nós? Com certeza Jesus, se pondo em pé, diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E a palavra de Deus, como ela é um ponto aqui e outro ali, em Isaías 52:6, nos mostra também, e hoje nós entendemos que foi Jesus que disse: eis-me aqui. Por isso o meu povo saberá o meu nome, e naquele dia saberá
aqui, sou eu quem fala, eis-me aqui. Amém? É lindo a palavra de Deus, ela nos dá o entendimento, ela mesma se interpreta. Então hoje nós compreendemos que foi Jesus que disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí era o projeto de Deus, para a redenção minha e sua. Ele mostrando o seu grande amor para a sua criatura, mostrando o seu grande amor para a minha vida e para a tua vida. E aí o tempo vai passando, os dias vão se aproximando, Deus tratando do seu povo, e aí chega o dia em que Deus havia prometido, também no livro do profeta Isaías, que nasceria Emanuel, que é Deus conosco. E no livro de Isaías, que é o livro que fala do nascimento de Cristo, diz que o seu nome seria Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz e maravilhoso conselheiro. E aí chega um dia aonde ele tem que se dispor da sua glória, porque desde que existisse mundo, ele já era. E a palavra do Senhor diz em Provérbios que ele era as delícias de Deus, e ele era o arquiteto do Senhor. Aí chega o tempo em que Jesus tem que se desfazer da sua glória, aí ele começa a mostrar o seu grande amor pela minha vida e pela tua vida. Ele se dispõe da sua glória, ele nasce de uma virgem, e aí começa, na terra, ele demonstrar e escrever e narrar a mais linda história de amor. E aí nós vemos que Jesus é perseguido, traído, caluniado, esbofeteado, e aí decidem colocar em julgamento ele e um ladrão, ele e um salteador, para que o povo julgasse entre eles. E o povo preferiu o ladrão e mandou que crucificassem a Jesus. Isso tudo ele estava suportando calado, por amor a mim e a você. E aí de repente, Jesus é preso, carrega o madeiro, toma as chibatadas, toma os açoites, toma as pancadas, e começa a ficar um homem desfigurado. Porque a palavra do Senhor diz lá no profeta Isaías que olhávamos para ele e não desejava, não queríamos, a sua aparência era horrível, e dele não fizemos caso algum. Mas ele continuou nos amando, e não disse em nenhum momento que ia desistir. Aí vem Jesus, batiza, e é levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser provado pelo Senhor. Eu vou falar bem pausadamente, porque esta palavra é revelada pelo Senhor, é ela mesma, para que nós não venhamos perder um só sabor dela. Aí Jesus lá na cruz do Calvário, sendo já testado no deserto, e ele quis mostrar o seu grande amor pela minha vida e a sua vida. Aí diz lá em Lucas capítulo 4, versos 5, 6 e 7. É o que nós vamos ler. E elevando, isso é Satanás, levando Jesus, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda a autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, tudo será teu, toda essa glória será tua.
Agora, eu digo para você, antes de dar a resposta que a palavra do Senhor já nos dá, não aqui nesse capítulo, mas no livro de Cantares, capítulo 8, verso 7. Porque se nesse caso aqui de Lucas, se Satanás tivesse convencido e vencido Jesus, e ele se prostrasse aos pés de Satanás, eu e você estaríamos perdidos. Mas o Senhor, por amor a mim e a ti, no livro de Cantares, porque toda a Escritura é referência a Jesus. Olha o que Jesus disse na palavra. As muitas águas não poderiam apagar este amor. Muitos usam como um convite de casamento, é legal, porque ela também tem essa particularidade. Mas aqui nós estamos falando é do amor de Deus pela nossa vida. Aí ele diz assim, as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Satanás ofereceu todos os reinos, toda a glória para Jesus, para que ele desistisse de mim e de você, mas ele negou isso. Ele falou, nem que oferecesse tudo, ele não desprezaria esse amor pela minha vida e pela sua vida. Agora eu te digo uma coisa, se isso não for amor, o que é o amor? E aí nós vemos que Jesus é levado agora ao madeiro, e ele lá na cruz do Calvário, com letras de sangue, ele escreve a maior poesia de amor, porque ele diz assim, Pai, está consumado. Ele poderia ter desistido, ele poderia ter voltado para a sua glória, porque ele não perderia nada, mas ele resolveu nos amar, ele resolveu nos levar de volta para o Pai, e é só ele, através dele e por ele, que nós podemos alcançar as mansões celestiais. Isto é amor. Jesus falou assim, ali quando ele estava na cruz do Calvário, enquanto o esbofeteava, os ladrões o perturbavam, os ladrões ainda açoitavam ele, e de repente ele ali morrendo, ele vai ainda diz assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Agora você acha que Jesus estava ali como um Deus? Não, ele estava ali como um homem frágil, fraco, sentindo dor, sentindo tristeza, sentindo angústia, sentindo desamparado. Mas ele suportou tudo isso por amor a mim e a ti. Por isso que a palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só tem uma maneira de receber a vida eterna, de herdar o céu, é aceitando aquele sacrifício ali na cruz do Calvário. É reconhecendo que Jesus estava ali, não morrendo por causa de uma briga de religião, mas estava ali porque era um projeto de Deus, por amor à minha e à tua vida. E nós sabemos que não é por meio nosso, porque nós somos vios, nós somos pecadores, nós não valemos nada, é o Senhor quem nos valoriza. É a presença dele na nossa vida é que nos muda, porque nós somos ruins, nós somos traidores, nós somos blasfemos, nós somos enganadores, mentirosos, mas o Senhor não. O Senhor viu algo em nós e falou assim, eu ainda amo. Está errado, eu ainda amo, porque ele vai consertar diante de mim. E aí muitas vezes as pessoas podem até falar, mas Deus é amor, Deus é misericórdia. E esta semana, alguém me perguntou, a gente falando, eu atendendo o cliente, e Deus nos deu a oportunidade ali de uma porta ser aberta à palavra. Aí essa pessoa disse assim, olha, fulano morreu e não acreditava em Deus. Fulano era uma pessoa muito boa, fulano dava esmola, fulano ajudava os outros, fulano fazia isso. Fulano era assim, ajudador de todo mundo, uma pessoa humilde. Você acha que Deus não teria misericórdia dele e o levaria para o céu? Eu disse, não. Na mais absoluta certeza. E aí Deus nos abriu os lábios.
E o que eu vou falar agora foi o que eu estava conversando lá. Aí ele disse assim, mas Deus não é bom, Deus não é misericordioso. Eu falei, Deus é bom e Deus é misericordioso, mas Deus tem um projeto de salvação. Porque se pela vida de um homem, Adão, entrou o pecado na nossa vida, nós não temos culpa porque Adão pecou. Isso é o que nós reclamamos muitas vezes. Mas também pela santificação, pela santidade de um, nós alcançamos também a salvação. E aí a gente muitas vezes despreza. Se Jesus é santo, porque eu sou pecador, só porque ele foi ou você, mas Deus quis assim. É por isso que a palavra de pregação é loucura para os que perecem, mas para mim e para você é o poder de Deus. E aí nós vemos que não é por bondade do homem. A própria palavra fala que nós não somos salvos pelas obras. A nossa salvação é pela fé, é pela graça, pela fé, mediante a graça, né? Não, a graça mediante a fé. E essa fé nem é nossa, é um dom de Deus. É tudo, é por Ele e para Ele. Não adianta, o homem pode fazer o que for, dar todos os seus bens, mas se ele não aceitar aquele sacrifício ali na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus disse assim, Pai, está consumado. Ele estava dizendo assim, Deus, o Senhor me enviou a fazer a tua obra. E a obra tua é essa, é para que eu pregue e eles creiam que tu me enviaste. E aí Jesus foi necessário morrer ali na cruz do Calvário. Quando ele disse, Pai, está consumado, ele disse, Pai, está feito e bem feito aquilo que o Senhor me pediu e me enviou para fazer. É só através do sacrifício. E aí nós podemos entender pela palavra de Deus, que não é pela obra. Porque havia, no livro de Atos, capítulo 10, havia um homem chamado Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus, um homem bom, dava esmola e orava de contínuo ao Senhor. Mas ele não era salvo. Ele dava esmola, é tanto que o anjo chegou para ele e disse assim, olha Cornélio, as tuas esmolas e as tuas orações têm subido como memória diante de Deus. Agora eu falo contigo, vai lá, manda chamar Pedro, ele está na casa de Judas. Vai lá, porque ele vai te trazer a palavra da salvação. Porque se fosse pelas obras, pelas orações, pelo temor, Cornélio era salvo. Eu estou errado, pastor Aires? Ele era salvo, mas ele precisava ainda ouvir a mensagem da cruz. Ele precisava ouvir que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por amor à minha vida e à tua vida, para nos resgatar para Deus. E como diz a palavra do Senhor lá em Pedro, que nós não fomos comprados com prata ou coisas corruptíveis, mas nós fomos comprados com o sangue de um cordeiro, que foi derramado ali na cruz do Calvário, um sangue de um cordeiro imaculado, um sangue de um cordeiro puro, que lavou as nossas vestes e nos deu novamente direito, acesso ao Pai. Aí ele vai e fala com Cornélio, vai lá, manda chamar Pedro. E Deus apareceu a Pedro também, e falou, vai lá Pedro, na casa de Cornélio. Vai vir homens aí, enviados por Cornélio, vai, não temas, vai lá. Aí quando foi chegando, Cornélio logo quis beijar a mão de Pedro, e Pedro tirou a mão e falou, não faça tal, porque eu sou homem igual a tu. E aí, quis saber o que era, aí Pedro começou a falar acerca da salvação através de Jesus Cristo. E a palavra do Senhor diz que eles aceitaram a palavra, a mensagem da cruz, e foram batizados, e o poder de Deus desceu sobre aquela casa, sobre aquela vida. Por isso que tem muita gente enganado. Está achando que é porque é bom, porque não matou, porque não roubou, porque não xingou, porque não maltratou ninguém. Não, é necessário reconhecer o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, reconhecer essa linda mensagem de amor, porque ele, como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro.
Ele não abriu a sua boca diante dos seus tosqueadores. E a palavra do Senhor nos fala que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isso é amor. Como diz a canção, que logo, logo daqui nós vamos entoar esta canção. Que se isso não for amor, o oceano secou. Se isso não for amor, o céu não é real. Isto é amor. Esta mensagem ali da cruz do Calvário é a maior prova de amor de Deus para a minha vida e para a tua vida. Mas muitas vezes, muitos estão desprezando esta mensagem. E nós sabemos que muitas pessoas querem ser salvos da sua maneira, ou então aprendendo de uma forma errada. Não. E Deus é tão misericordioso e é tão amoroso que não importa o estado que nós estamos neste momento perante Ele, mas quando nós reconhecemos Ele como Senhor na nossa vida, Ele estende as suas mãos de misericórdia. E nós podemos ver isso na vida de um homem que estava ali entre aqueles que eram também crucificados. Havia os ladrões que foram colocados ali, e Jesus estava no meio. Um à sua direita e outro à sua esquerda. Um blasfemava dele, porque era incorporado em Satanás, porque Satanás já sabia quem era Jesus, quando Jesus chegou ali diante de João para ser batizado. Quando João viu a Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí Satanás, já sabendo disso, ele começou a jogar setas de dúvida para que o Senhor viesse a se manifestar. E ele disse, o ladrão diz assim: se tu é mesmo o Filho de Deus, desça da cruz, salva-te e salva nós também. O Senhor não lhe deu resposta, o Senhor ficou calado. Mas havia um que reconheceu os seus erros, reconheceu as suas falhas, reconheceu a sua necessidade de um Salvador. E disse, repreendendo o outro, ainda disse: tu não temes a Deus mesmo estando na mesma condenação? Nós estamos aqui porque realmente fizemos e somos merecedores disso, mas esse aí nenhum mal fez. E virando para Jesus disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é amor, aleluia, no amor, glória a Deus. O amor do Senhor é um amor que a gente não pode compreender, mas Ele nos ama. Ele nos ama tanto que Ele despiu da sua glória. Ele sofreu aquilo que Ele não precisava sofrer por mim e por você. Nós só temos que reconhecer e ser grato a Ele em todo momento. Porque se a gente fosse imaginar que glória que Ele tem lá, que Ele já tinha lá antes, para Ele se despir dela e vir para cá, se angustiar, ver pessoas mortas, entristecer, ser escarnecido. Mas em nenhum momento Ele pensou em voltar atrás. A dor do Senhor era tanta, porque muita gente acha que Ele estava ali como Deus. Não. Quando Ele estava ali no jardim do Getsêmani, Ele orando, porque Ele já sabia o que mais poderia doer em Jesus, é porque Ele já sabia tudo o que Ele ia passar. Quando a gente é pego de surpresa, aí a gente não sofre tanto, mas Ele já sabia de tudo. Ele sabia tudo, e quando estava aproximando aquela hora, ali no jardim do Getsêmani, ali, Getsêmani significa prensa de lagar. Ali a oliveira verdadeira estava na prensa do lagar. Estava ali para ser moído, para ser amassado. E a palavra do Senhor diz que Ele suou gotas de sangue. E Ele disse para o Pai: Senhor, se puder, passa de mim esse cálice. Mas Ele voltou e disse assim: olha, Senhor, mas não faça a minha, e sim a tua vontade. Aleluia. Porque não era fácil.
essa prova de amor dele para a minha vida e para a sua vida custou muito caro. Custou. O Senhor, Ele não poupou o seu Filho, o seu unigênito, para nos resgatar, para mostrar o grande amor dele pela nossa vida, pela sua igreja, pelo seu povo. Porque a palavra do Senhor diz que Ele veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Muitos rejeitam, muitos não querem reconhecer este amor. Mas glória a Deus que Ele nos deu esse privilégio de conhecer. Porque ninguém conhece o Pai se não for pelo Filho. E ninguém conhece também o Filho se não for pelo Pai. E Ele nos deu o privilégio de conhecê-lo. Não só o Pai como o Filho, mas também o Espírito Santo. Isso é amor. E se isso não for amor, o que será o amor então? Aleluia. Incrível que foi uma poesia de amor escrito com cravos, com coroa de espinho, com tapas na face, com furada do seu lado, com cravo nos pés. Mas Ele, em momento algum, Ele negou esse amor. Nós, qualquer coisinha, negamos o amor por alguém ou por alguma coisa. Mas Ele não negou o amor dEle pela minha vida e pela tua vida. Ele, além de saber o que Ele ia passar ali, tudo o que estava escrito ao seu respeito se cumpriu. E ainda vai se cumprir muitas coisas, porque Ele vai voltar para nos buscar. Aí quando nós vemos nos Salmos de número 22, que é o Salmo do Messias, diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Isso Ele disse ali na cruz do Calvário. Porque se acham longe de mim a salvação e as palavras de meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, o opróbrio dos homens e desprezado do povo. Jesus aqui, Ele começa a se achar como um verme ali na cruz do Calvário. E Ele começa a dizer: todos que me veem zombam de mim. Ali as autoridades que passavam riam, viravam a cabeça para Ele e meneavam a cabeça, vendo Ele ali na cruz do Calvário. Mas Ele não negou o seu amor pela nossa vida. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor? Livre-o, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. Verso 10, a ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Verso 12, muitos touros me cercam, fortes touros de Baçã. Aqui a linguagem não é a linguagem literal. Esses touros eram aquelas autoridades lá que cercavam ele e rodeavam ele, vendo o seu martírio. Verso 13, contra mim abre a boca, como leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água. Ele já está ali naquele momento, quando ele toma o cálice, toma o vinagre. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-me o meu vigor, e como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da minha boca. Assim me deitas no pó da morte. Ele ali já estava nos seus últimos momentos. Cães me cercam, uma sussa de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, porque quando ele estava com as mãos suspensas e os pés
os seus ossos começavam a aparecer. Eles estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em me socorrer. Nós vemos que aí o Senhor cumpriu na vida de Jesus esse salmo, porque aquilo que aconteceu com ele na cruz do Calvário já estava escrito que ele teria que passar. E a palavra também aí no salmo diz que nenhum osso dele se quebrou. Por quê? Nós lemos lá, quando a gente vê a crucificação de Jesus, tinha que tirar os corpos antes das 18 horas. E aí, como a hora estava aproximando, os 3 que foram ali, os corpos que estavam pendurados no madeiro, os 2 ladrões quebraram as pernas dele para poder eles morrerem logo. Mas quando foram quebrar as pernas de Jesus, para se cumprir a escritura, que nenhum osso seu foi quebrado, eles falam, não precisa quebrar não, já está morto, aleluia. Oh glória, é maravilhoso, é lindo a palavra do Senhor, e isso aqui foi escrito, de Gênesis a Apocalipse, por amor a mim e a ti. Eu não canso de dizer que é a mais linda poesia escrita, falada e revelada na história de toda a humanidade. Não tem Carlos Drummond de Andrade, não tem poeta nenhum que sabe fazer uma escritura real. Ali é só o que eles fazem, é ilusão. Mas aqui não, aqui é real. E nós vivemos essa história de amor, essa linda história de amor. Pode ainda, ele diz assim, ainda que a mãe que gerou e amamenta te abandonar, eu jamais te abandonarei. Os teu nome estão escrito na palma das minhas mãos. Quando o Senhor olha ali nas suas mãos, a marca do cravo, Ele lembra que foi por amor a mim e a ti. E essas marcas estão até hoje em Jesus. Porque quando Ele voltar, nós veremos. Todos verão as marcas. Todos verão. Aleluia. Quando Ele ressuscitou, Ele chegou para um e disse, aqui Tomé, olha, veja. Olha aqui as marcas. Põe aqui o teu dedo no lado que foi furado. Naquele grande dia nós vamos ver, não vamos ficar confundidos. A história de amor está marcada. Os cravos que estão marcados nele. E a palavra do Senhor diz que Ele não negou, Ele não rejeitou a obra que Deus tinha na sua vida. Por isso que a palavra do Senhor que diz assim, que Deus o exaltou e lhe deu um nome que é acima de todo nome. Para que todo nome, todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Porque Ele veio e venceu. E a palavra do Senhor diz que agora Ele está assentado à direita de Deus. E pela minha vida e pela tua vida intercede. Amém? Eu gostaria de convidar o João Pedro e o Rogério.